Fala, rapaziada! Opa, opa! Cadê vocês aqui? Deixa eu ver se aparece agora. Ô, lasqueira! Fala, rapaziada! Deixa eu diminuir esse som aqui que eu tô com um retorno que não precisava. Sejam todos muito bem-vindos. Paulinho Lamona na área. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Ó, nós estamos falando sobre... Cadê vocês aqui? Que eu tô tentando enxergar. Cadê as perguntas que daqui a pouco aparecem por aqui, né? Eu vou me achar. Pera aí. Aqui. Não. Pra cá. Agora sim. Beleza, rapaziada? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer muito grande estar juntinho de vocês. Vamos começar aí um bate-papo bem legal. Quem tá comigo hoje, de novo, mais uma vez... Agradecendo muito desde já, vai ser o Thiago, será o Thiago, é o Thiago, da Infinox. E nós vamos falar sobre corretoras de Forex e tudo que está por trás da tela. Então ele vai dar uma aula bacana pra gente. Como é que tá chegando aí o áudio pra vocês, hein? O áudio e o vídeo. Me avisa aí, como é que tá? Se tá bem, se não tá, se tá com algum tipo de problema. É agora a hora, hein? Para começar a falar. E já escrevam aí para mim da onde que vocês são também. Me avisa aí, hein? Hã? Vamos, vamos, vamos! Tá ótimo, né? Beleza? O que é esse negócio no meu olho aqui, cara? Eu vi no vídeo ali. É desse lado? É. Saiu. Vamos nessa então. Ó, o pessoal tá falando do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Natal, Pernambuco, Joinville, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Governador Valadares, Piuí, Minas Gerais, Itu, São Paulo, Uberlândia, Pernambuco, Itaquaquecetuba, Vila Velha, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Jundiaí, Fabião Roveroto, empreendedorismo, ok, eu não sei conhecer essa cidade. E aí, como é que foi a semana de vocês? A semana não, o dia. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu antes de a gente começar? Como é que foi o mercado aqui fora, né? Isso aqui eu uso, isso aqui são os meus monitores que vocês já conhecem. Estão cansados aí de conhecer, né? E esse monitor aqui, ele me dá muita alegria, viu? Porque eu opero sempre olhando para esse cara. Sempre eu estou olhando para esse monitor aqui. Quer dizer, aqui eu tenho o Dow Jones, vamos começar aqui. Petróleo, ouro, frente ao euro, olha para mim. Depois a gente fala sobre isso, né? Mas frente ao euro ele já está batendo máximas históricas aí. Frente ao dólar, não. Porque na época que bateu contra o euro-dólar estava numa outra cotação. Agora você já percebe que ele está lá para cima. Aí eu tenho aqui o Dow Jones, DAX, principal bolsa da Europa, euro, e o índice do dólar, perdão, euro-dólar e o índice do dólar. O pessoal quer que o Brasil diminua o câmbio, mas não tem muito o que fazer, né? Porque o índice do dólar está sendo puxado para cima. E é isso aí. Vamos lá? Vamos falar agora com o Thiago. O Thiago já está ali todo prontinho. Eu vou liberar o áudio aqui também. 1, 2, 3 e vamos pegar o Full 2. Thiagão, tá na área aí? E aí, pessoal, tudo bem? Beleza! Me avisem aí como é que tá o áudio do Thiago também, hein? Thiago, mais uma vez o meu... Tá tudo ótimo o som? Pra mim tá perfeito. Pra mim não tem que mudar nada, hein? Ó, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, pessoal da Infinox. A propósito, é Infinox ou Infinox? O importante é abrirem conta, independentemente de como é que diga. Essa foi boa. O importante é serem clientes. Podem dizer como quiserem. Como quiserem. Mas depende muito. É como soar melhor e como houver menos reclamações. Legal, bacana demais. Se quiserem ser Infinox ou Infinox. Por acaso em Portugal diz Infinox. Nos brasileiros eu ouço muito a dizer Infinox. Não sei se tem a ver com a dicção de cada um dos países, mas fica à vontade de cada um. Perfeito. É isto a liberdade de expressão também, a vocês poderem escolher como querem falar e dizer o nosso nome. Estejam à vontade. Legal demais. Olha aqui, ó. O pessoal tá falando antes de novo. Mais agradecer também aqui a presença. Legal, pode falar.
acho que já temos aqui... Estão a dizer que o áudio está baixo. Não sei se... Nós fizemos os testes todos antes, né? Não, está ok. Eu creio que está ok. Está ok, não é? Pra mim tá perfeito, cara. Não tenho o que falar, não. Eu já aumentei o máximo que eu pude aqui, ó. Quer ver? Vai ficar abaixo assim, ó. Fala de novo, Thiago. Agora eu abaixei bem o seu áudio, ó. Que eu vou aumentar de novo. Eu tenho uma ferramenta... Estão falando que tá abaixo. Infinox. Boa noite a todos. Vamos ganhar 12 dB nesse negócio aqui. Estão a dizer que tá ok, está perfeito. Tá, né? Olha lá, tá ótimo o áudio aqui. Muito bem, muito bom. Vamos lá, vamos tocar. Então vá, olha, Paulinho, antes de mais agradecer-te então a oportunidade. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e é curioso porque é um tema que eu acho que é um tema considerado tabu quando falamos de corretoras, quando falamos de Forex e aquilo que eu noto, para mim que já ando há alguns anos, já ando há mais de 10 anos neste mercado, noto que existe muita falta de cultura, muita falta das pessoas perceberem realmente o que é que estão a fazer. É a mesma coisa que quando nós conduzimos um carro, nós não podemos, se queremos realmente ser mecânicos, uma coisa é quando conduzimos só o carro, só temos de aprender a conduzir. Mas o mecânico tem que perceber realmente como é que cada pecinha funciona dentro desse carro. Vocês são todos condutores, os que estão aí em casa, não têm que ser mecânicos. Eu sou o mecânico porque eu trabalho dentro da corretora. Mas acho que é interessante, quando nós estamos a conduzir, e principalmente não conduzindo vocês só por lazer, vocês querendo ser realmente pilotos, se calhar até de Fórmula 1, sim, é importante perceberem como é que todas as peças, como é que o motor funciona, como é que a combustão funciona, as mudanças, como é que o carro funciona. Principalmente quando falamos de uma corretora de bolsa, falamos de um bólide de Fórmula 1. Principalmente falando da Infinox. E, portanto, se vocês quiserem conduzir na Fórmula 1, se quiserem conduzir realmente no mercado a sério e jogarem na Champions League, como nós costumamos dizer, é importante saber como é que este mercado funciona e perceber exatamente como é que o nosso Fórmula 1 funciona. É isso que eu vou-vos explicar aqui um pouco. É óbvio que é um tema que dá para conversarmos durante horas e horas. Eu vou tentar aqui também ser um bocado mais proativo, responder às questões. Legal, chegaram algumas, inclusive, aqui pra gente depois. Eu vou já tens questões também, você. Paulinho? Como é que é? Tens aí questões também já, tuas? Tem. Eu abri, na verdade... Tu ias-me perguntar o que era o euro-dólar, não era? Ainda não, mas eu vou chegar lá. Viu? Durante a semana passada, eu coloquei um box dentro do meu Instagram para o pessoal fazer perguntas para justamente eu direcioná-las a você. Então, vamos desenvolver e no momento certo eu vou pegar essas perguntas, algumas que foram selecionadas, para justamente você poder responder para a gente dentro da maneira como você achar que deve, tá? Mas é importante o pessoal saber que, olha só, nós vamos falar sobre RLP, sobre margem, sobre, de fato, o problema da alavancagem. Eu vou fazer algumas perguntas meio capciosas aqui, Thiago, como, por exemplo, aquela que todo mundo quer saber. Se eu perco dinheiro, você, como corretora, fica feliz ou não? Sabe? Esse tipo de coisa que é bem bacana, que todos nós saibamos de uma forma bem nativa. Nada melhor do que você aí dentro da Infinox para falar sobre isso, tá bom? Antes de continuar, Thiago, também, eu quero avisar o pessoal que as inscrições para minha mentoria, estão abertas, tá? Então é só entrar no site, daqui a pouco eu vou colocar aqui nos comentários ali o endereço para você fazer a sua inscrição. Detalhe, no dia de hoje, cadê o MetaTrader 5? Eu quero o MetaTrader 5. Cadê você, seu sem vergonha? Tá aqui, ó. Passei todas essas situações. Eu até dei uma... Eu brinquei, né? Cadê você? Por que tá fora aqui? Pera aí. Dois. Aqui, ó. Eu até brinquei com tudo ali. Que a musiquinha de hoje era... Bateu, voltou, bateu, voltou, bateu. Voltou, bateu. Quer dizer... Todos os pontos hoje foram literalmente testados e a coisa aconteceu mais uma vez. Então, se você quer entender como é que tudo isso funciona na prática, como é que eu me comporto, vem comigo, que você não vai se arrepender, tá bom? Então, Thiaguito, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Full 2, é isso que eu quero. Vamos falar.
Cara, então, eu vou deixar você totalmente à vontade para você dissertar sobre, e eu vou colocando alguns pontos no meio, né? Para que a gente consiga desenvolver um pouco mais aí sobre tudo. Vamos a isso. Repara só que eu hoje não tenho ninguém cá atrás. O pessoal tava com o pezão na mesa, né? Vez. Então não pude contratar aqui os atores figurantes. Para a próxima tens que aumentar o budget, o orçamento. Mas pronto, então vamos lá. Antes de mais, acho que é importante nós desmistificarmos muitos conceitos que ouvimos dizer. E um deles, por exemplo, era aquela questão que tu me perguntaste, a dizer que mas a corretora ganha dinheiro quando eu perco. Como é que isso funciona? A corretora está contra mim. Eu, quando opero, é do interesse da corretora eu perder. Existe, eu diria que se calhar, uma má ideia, uma ideia errada daquilo que é a atuação da corretora e como é que a corretora gera o seu risco. Uhum. E depois também muita questão de aquela corretora é market maker. Aquela corretora de market maker eu não vou entrar nela porque ela é market maker, a outra é que vai direto ao mercado. Ponto número 1 daquilo que eu vou-vos falar hoje. Todas as corretoras são market maker. Todas as corretoras, qualquer uma delas. Digam-me uma que não seja market maker. Porquê? Porque o Forex, ao contrário das ações, é um mercado que não é centralizado. Ou seja, eu se comprar uma ação da Apple em Portugal, com uma corretora de ações, eu vou trocar essa minha ação com, se calhar, uma pessoa no Vietnã, ou uma pessoa nas Caraíbas, ou na Coreia do Norte, porque o mercado é centralizado numa bolsa. Se for uma ação da Apple, provavelmente é no Nasdaq, ou na NYSE, neste caso. E, portanto, é um mercado centralizado numa só bolsa. O Forex e os CFDs não são. Porquê? Porque cada corretora cria o seu próprio produto, cria o seu próprio CFD. E, portanto, ao criarem o seu próprio CFD, acontece que acabam por vender esse CFD, esse produto, ao cliente dessa mesma corretora. Portanto, todas as corretoras têm de criar o seu próprio produto, têm que manufaturar o seu próprio contrato de CFD, seja de ações, seja de Forex, seja de índices, seja de matérias-primas. Isto quer dizer que a corretora é contraparte? Não necessariamente. E, portanto, não quer dizer que vocês estejam a apostar contra a corretora. Porque há aqui uma coisa que é muito diferente. Eu ouço muita gente a dizer que a corretora é como uma casa de apostas. Não é. É totalmente diferente. E eu conheço como é que as casas de apostas funcionam por dentro. Já estive envolvido em muitos projetos de consultoria com casas de apostas e acreditem que é completamente diferente de uma corretora, mas que nem tem nada a ver. Portanto, há que distinguir corretora, seja de Forex, seja de ações, seja o que for, com casa de apostas. Se vocês também vêm com a mentalidade de apostar no cavalo mais rápido ou no par cambial mais rápido aqui, vocês estão errados. Ou corretora de opção binária, isso sim, 100% casa de apostas. Portanto, é como se fosse um jogo de casino à parte, que nós estamos a apostar se ela vai para cima ou se vai para baixo. Aí é que não existe sequer nenhuma descentralização da liquidez do produto. Porquê? Porque aí estamos claramente a apostar contra a casa. Por isso é que existe ali uma pequena diferencial entre a aposta se vai para cima ou a aposta se vai para baixo, que é como é a mesma coisa que comparar uma mesa de roleta, em que essa diferença de valor é a casa zero e depois o apostador aposta se vai para cima ou se vai para baixo, ou seja, aposta se vai na vermelha ou na verde, ou na preta. Portanto, fazer aqui só este primeiro à parte, que é dizer toda a corretora que existe é corretora de Forex. Desculpa, é uma market maker. Okay? Seja de Forex, seja de índices, seja de CFDs, a única corretora, e atenção, mesmo as corretoras de ações, hoje em dia já arranjam maneira de produzirem o seu próprio produto mercado ali. Ser a contraparte do cliente, o que não implica em nada contra o cliente, não tem nada de errado em relação, ou seja, não afeta a performance do cliente final. Mas já lá vamos e eu já vos vou explicar exatamente aquilo que, enfim, como é que funciona a liquidez, como é que funcionam as ordens, mas eu queria deixar isto muito claro, que tenham uma conta
não vou dizer nomes, mas em qualquer corretora do mundo vocês estão a investir no market maker. Se vocês virem algum tipo de publicidade que vos diga True SCN, entrada direta no mercado, vocês vão diretamente buscar preços aos grandes bancos mundiais, esqueçam. Está completamente... É mentira pegada. Outra coisa, e eu também se calhar isso vai ser uma questão, que é a questão dos bónus, quando as empresas dão bónus. Está anotado. O maior red flag que existe. Fuja o mais rápido possível. Muito cuidado com isso. Mas pronto, Paulinho, eu montei aqui uma pequena apresentação só para... Deixa eu só fazer um comentário antes de você continuar. Já estão chegando aqui algumas perguntas para mim diretamente no meu Telegram. Gente, coloca aqui nos comentários do próprio YouTube, tá? Mas explica para o pessoal de uma maneira rápida e simplificada o que são CFDs, os contratos por diferença. Explica para o pessoal aí como é que funciona. Então, um CFD é um Contract for Difference, é um contrato pela diferença, em que basicamente permite-me investir e especular sobre a subida ou a queda de um determinado ativo. Ora, vamos imaginar que eu acredito muito que o euro vai valorizar face ao dólar americano. Como é que eu, Paulinho, posso capitalizar com a minha convicção de que o euro vai valorizar face ao dólar? Eu só tenho uma hipótese, hoje em dia, se eu não conhecer nada, só tenho uma hipótese, que é, vou às casas de câmbio, por exemplo, ao aeroporto, eu tenho euros, ou tenho neste caso dólares, troco os meus 100 dólares por 90 euros, espero que o euro valorize, volto lá com os meus 90 euros e desta vez recebo 110 dólares. Ganhei 10 dólares. O que é que acontece? Acontece que eu, para ganhar dinheiro desta maneira, é preciso que ou o mercado mexa muito, ou eu tenha muito, muito dinheiro, aí a $1 milhão de cada vez, para ganhar estas pequenas diferenças e evoluções que o preço tem. Portanto, isto foi um conceito de trading, de câmbio entre moedas, e atenção, porque nós hoje em dia nós só temos o euro, o dólar canadiano, o australiano, o japonês, o pound. Temos muito poucas. Nós há 20 anos atrás, antes de haver o euro, tínhamos outras grandes moedas. Tínhamos o marco, tínhamos a lira, tínhamos a peseta, até o próprio escudo português tinha bastante liquidez, porque era backed por ouro, porque Portugal era um país com muito, muito ouro, então a moeda valia muito de acordo com se o ouro valorizasse, a nossa moeda valorizava muito e havia muita especulação face ao dólar ou face ao marco alemão. Havia uma escolha muito maior de moedas. Pois, entretanto, veio o euro e trouxe menos opção, mas também mais liquidez centralizada em certas moedas, o que também acaba por ser bom. Ora, então se eu não tiver $1 milhão ou 1 milhão de euros para trocar por outro 1 milhão de moedas, eu não posso estar no mercado. Foi aí que entrou a criação dos CFDs, que nos permite estar alavancado. Ou seja, o que é que significa? Significa que a corretora, ou neste caso a contraparte, diz-vos que vos emprestam 100 vezes mais do que vocês têm na vossa conta para vocês poderem ir ao mercado fazer estes câmbios. Ou seja, se eu tiver uma alavancagem de 1 para 100, eu, em vez de ter 100 mil dólares num saco para ir trocar, basta-me ter apenas 1000, porque a corretora alavanca-me. Em contrapartida, a corretora tem que garantir que, caso aqueles 1000 euros percam, caso a operação esteja a perder 1000 euros, um depósito de 1000 ou de 2000 serve como garantia para a corretora executar caso a vossa convicção de operação vá ao contrário daquilo que vocês acham. Okay? Portanto, isto permitiu ao investidor mais pequeno poder estar dentro do mercado. O que obviamente levou a que houvesse muito mais clientes de varejo a entrar. Depois há outras vertentes, como é o caso, por exemplo, da alavancagem. Quanto maior a alavancagem, significa que mais dinheiro está a corretora a emprestar-vos para vocês poderem ir ao mercado. Vocês utilizam uma pequena margem da vossa conta para garantir essa operação. E claro que aquilo que pode acontecer é, por exemplo, vocês têm uma conta de 1000 dólares, a corretora empresta-vos 100 vezes mais, vocês abrem um lote, que significa que têm no mercado 100 mil, isto significa que vocês estão
totalmente alavancados. Isto nunca deve acontecer, obviamente. Nunca se devem alavancar na totalidade. Eu já pego neste ponto mais à frente, mas isto para explicar o que é o CFD. O CFD é um veículo que permite ao investidor de varejo poder ir no mercado e permite a vantagem de poder shortar, apostar na queda de um certo ativo e estar alavancado, ou neste caso utilizar a negociação em margem. Portanto, foi para isso que surgiu o CFD e, obviamente, hoje em dia é um dos ativos mais sofisticados e mais negociados no planeta. Legal. Toca o pau. Você quer mostrar sua tela, é isso, né? Sim, eu vou aqui mostrar-vos uma pequena apresentação, só para vos explicar um pouco de como é que funciona, como é que funciona a corretora, ou seja, onde é que vai o meu dinheiro na realidade. Uma coisa muito básica, eu quero desenvolver isto mais por palavras, obviamente, mas eu vou-vos aqui mostrar, deixem-me só aqui mostrar a tela. Eu já deixei a sua tela em full screen aqui, vai ficar bem fácil para você. Muito bem, conseguem ver? Está tudo ok? Sim, está tudo certo. Fantástico. Ora bem, como é que então funciona? Eu há pouco dava-vos o exemplo das ações, que é um mercado centralizado. Como é que funciona e como é que um intermediário ganha dinheiro na negociação das ações? Ora bem, eu sou o cliente, vamos imaginar o cliente feliz porque está com uma corretora viável e credível como a Infinox, por isso está a sorrir. O cliente quer, vamos imaginar, comprar uma ação da Apple. Então, neste caso, quer comprar 10 ações da Apple. O que é que acontece? Acontece que ele vai à corretora, paga $10 de comissão, porque nas ações não há o spread, é o spread orgânico que existe só entre a compra e a venda. Portanto, tem que pagar uma comissão à corretora. Vamos imaginar que pagou $10 de comissão à corretora e disse assim: corretora, estão aqui $10, faz-me o favor, por favor, de ir ao mercado e encontrar alguém que me queira vender a mim ações. E é o que acontece. Portanto, a corretora, para ir ao mercado procurar por uma contraparte, ou seja, encontrar alguém que queira vender 10 ações da Apple, vai ter também de pagar um FII. E, portanto, paga, por exemplo, $1 de FII. Vai ao mercado, encontra uma contraparte aqui, ou seja, encontra alguém que queira vender e ser a contraparte da pessoa, neste caso do cliente que quer comprar as ações, devolve as ações de acordo com a liquidez que houver no mercado, ou seja, se houver muita gente a comprar ações, o preço vai subir, porque há menos gente a vender. Uhum. Se houver menos gente a comprar, então provavelmente há mais gente a vender e o preço cai. Portanto, o mercado está centralizado num livro de ordens. Eu aqui dei só o exemplo do crudo, é indiferente, futuros também são centralizados, portanto, era só para vos dar o exemplo daquilo que é um livro de ordens. Portanto, o mercado diz, sim senhora corretora, está aqui as 10 ações, toma lá, a corretora devolve ao cliente. Quanto ganhou a corretora com isto? Ganhou $9, porque o cliente pagou $10, a corretora teve um custo de $1, a corretora ganhou $9 com esta operação. Quem foi a contraparte? Quem foi o market maker? Foi o desgraçado que está do outro lado, que viu, entretanto, as ações da Apple subir e ele deixou de ganhar aquele dinheiro. Portanto, quem é a contraparte é um cliente. Pensem numa coisa, sempre que eu compro algo, eu tenho uma contraparte. Se eu for ao supermercado comprar uma laranja, a minha contraparte é o supermercado. Que, eventualmente, eu ao comprar uma laranja por €1, eventualmente o preço da laranja vai subir no futuro e, portanto, o supermercado, ao ter-me dado a mim essa laranja, fica a perder porque no futuro a laranja vale mais. Eu fico a ganhar porque comprei uma laranja a um preço mais barato do que vai estar amanhã. Portanto, em todas as operações, em tudo o que nós fazemos, não só no mercado, mas também em tudo na vida, existe uma contraparte. Isto vem um pouco da conversa de dizer a corretora está contra mim, eu quando compro a corretora perde. Não é bem assim, mas pensem que se comprarem ações em mercado aberto, se vocês ganham, quem vos vendeu e foi a contraparte, o desgraçado que vos vendeu essas ações e foi a contraparte, está a perder. Portanto, vocês ganham, essa pessoa perde. Ok? Pronto. Isto é como funciona
no mercado centralizado, em que temos cliente, corretora, mercado. Vida até agora, Paulinho, aí Perfeito, dúvidas? não, tá ótimo. Tá tudo ótimo, certo aí. avançando. Vamos lá. Como é que funciona um intermediário em Forex e CFDs? Ora bem, temos o cliente que, se quiser operar ações, tem obviamente que ir a uma... Forex ou CFDs, vai ter de ir a uma corretora. Porque não dá para ir ao banco dizer, olhem, eu queria comprar... queria comprar índice, ou queria comprar café. Vocês conseguem me dar aí um saco de café e eu dou-vos dinheiro? Não existe. Então tem que ser criado um produto, um CFD, sobre um produto que esteja indexado a esse CFD. Então o cliente vai à corretora, a corretora tem de ir a um chamado Prime Broker. Um Prime Broker serve de ligação entre o provedor de liquidez e a corretora. Porquê? Porque a corretora, quando cria um produto CFD para o cliente, tem de saber exatamente qual é que é o preço do produto que está a vender. Porque quem cria o produto é a corretora, mas eu não vos posso estar a vender euro-dólar a um valor que não esteja, em que não haja um consenso global do preço a que está o euro-dólar naquele momento. Então os prime brokers o que fazem é, no fundo, ser um intermediário entre a corretora e o provedor de liquidez, ou os provedores de liquidez que agregam as ordens interbancárias. Estou a ser claro até agora? Estou a ser explícito? Não sei se há dúvida. Tá bem lógico, fácil de entender. Vamos lá, toca em frente aí. Pronto. Vamos imaginar que o cliente quer comprar um lote de euro-dólar. Ele quer comprar um lote de euro-dólar. Ele não pode... Sabes qual é o valor nominal de um lote, Paulinho? Não levando em consideração... São 100 mil unidades. Isso. Um lote... Pensem num lote como uma caixa com 100 mil moedas. Neste caso, eu quero comprar euro. Portanto, é uma caixa de 100 mil moedas de 1 euro que eu quero comprar. Portanto, eu tenho uma hipótese. Ou eu vou à corretora e digo que quero comprar um lote, ou eu vou a um banco, dou a minha caixa de 100 moedas de 1 euro e, em troca, o banco vai-me dar 90 moedas de dólar ou 110 moedas de dólar, depende de quanto é que está a cotação. Eu espero que elas valorizem, volto outra vez ao banco para as trocar. Uhum. Como isto não é prático e nem toda a gente tem 100 moedas de 1 euro para trocar, o cliente tem que ir à corretora. Portanto, o cliente vai à corretora, a corretora pede ao Prime Broker preços, o Prime Broker vai buscar os melhores preços ao Liquidity Provider, traz à corretora, portanto a corretora dá liquidez ao Prime Broker, o Prime Broker dá preço à corretora e vende esse preço, por exemplo, por 0,1 pips, a corretora vende ao cliente essa posição no euro-dólar por 1,5 pips. Quanto é que ganhou a corretora nesta operação? 1,4 pips, que significa 14 dólares. Percebido? Uhum. Por lote. 14 dólares por lote, né? Neste caso, foi um lote de 14 dólares porque 1 dólar é igual a 0,1 pips para um lote. Uhum. Ou seja, 1,4 pips é igual a 14 pontos. Um ponto equivale a 1 dólar num contrato de um lote. Perfeito. No euro-dólar. Bem explicado, perfeito. Pronto. Se eu tiver a operar, por exemplo, um par exótico, por exemplo, AUD JPY, então o Prime Broker não vai vender à corretora essa operação por 0,1. Provavelmente vai ser mais caro. Por isso é que vocês veem uns pares mais caros do que outros. Ok? Perfeito. Pronto. Neste caso, obviamente, o par mais operado e com mais liquidez, que diz-se que é o que tem mais liquidez, é o euro-dólar, porque é onde existe mais interesse de operação. E por isso as corretoras conseguem ir aos provedores de liquidez e os prime brokers conseguem ir aos provedores de liquidez e
comercializá-lo por 0,1 pips. Tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago. Sim. Vamos lá. Diz. Aonde que entra o marketing maker nessa? Porque numa visão até pouco tempo atrás, isso para mim era o papel de uma ECN. Em tese. Certo. Qual que é a possibilidade, por exemplo, é para isso que a gente tá... Ó, até deixa eu vir para cá. Cadê você? Cadê? Aqui, ó. Qual que é a possibilidade de, dentro desse cenário que você mostrou pra gente aqui, a ordem não ir pro Prime Broker ou direto para um provedor de liquidez? Ela ficar internamente a corretora. Não é que a corretora, não estou dizendo que a corretora ela vai jogar contra o investidor, contra o especulador, não. Ela, sabendo do perfil perdedor desse cara, ela abre uma ordem na contramão para dar liquidez para ele internamente à corretora e espera esse cara quebrar. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Sim, já lá vamos. Estás a querer adiantar-te, Paulinho. Calma. Ah, ok. Então vai. Calma, já lá vamos. Então vamos. Então. Gostou dessa? Já lá vamos. Essa foi boa, não conhecia. Calma. Estás a querer entalar-me com essas perguntas, mas eu já entalo a ti a seguir. Espera aí. Toca o pau, então, vai. O que é que acontece? Isto é um modelo... uma coisa interessante. Porquê tu agora falaste em SCN? Já agora, porquê que disseste SCN? Porquê que usaste essa expressão? Já agora, uma questão. Porquê eu usei? Sim, porquê que disseste SCN? Pelo conceito de liquidação fora da corretora. Ok. Né? Então agora vou-vos contar uma outra coisa interessante. SCN... Sabes o que quer dizer SCN? Sim. Electronic Central Network. Uhum. Isto não quer dizer que as ordens vão ao mercado. Eu já vou explicar um bocadinho melhor isto. Mas quero só deixar aqui também um pormenor que é STP ou SCN não quer dizer se a ordem vai ou não ao mercado. Muita atenção a isto. Porque há muita corretora aí a dizer que é SCN e que leva a ideia que tu tens da SCN é a ideia que 99,99% das pessoas têm, que é eu tenho SCN, eu vou direto ao mercado. Errado. Totalmente errado. SCN é um modelo de pricing. STP é outro modelo de pricing. Ambas vai tudo ao mercado. Atenção. Na sua origem, ou seja, STP quer dizer Straight to Processing e SCN é Electronic Central Network. A única diferença entre uma e outra é que STP eu mando diretamente a ordem para o provedor de liquidez. SCN ela vai ao Prime Broker encontrar o melhor preço para fornecer à corretora. Isto não afeta nada ao cliente. Atenção, isto é um modelo de pricing que a corretora tem. Por isso, é que nós, quando operamos e escolhemos uma conta STP, a corretora só escolhe o spread. Porque, por exemplo, isto que eu vos dei aqui é um modelo de STP. É um modelo, neste caso, passa pelo Prime Broker, mas se vocês forem diretamente ao provedor de liquidez, o provedor de liquidez, o LP, é mais fácil dizer LP, o LP vende à corretora por 0,1 pips e a corretora vende a mim por 1,5. Ela vai ao mercado. Atenção. Ou seja, eu tenho que ir buscar o preço ao mercado. Eu crio o meu próprio produto, mas eu preciso de ir a algum lado buscar preço. Eu preciso de ir a algum lado comprar o valor desse preço. Então eu compro ao LP por 0,1, ou seja, eu faço um straight to processing. Eu envio diretamente, processo diretamente a ordem para a liquidity provider. SCN é diferente. SCN, ela vai-me centralizar tudo numa rede eletrónica, daí o nome, vai-me buscar o melhor preço e depois é que passa para mim. Usualmente, a corretora tem de pagar uma comissão ao Prime Broker. Por isso, quando falamos em STP, falamos num pricing através do spread. Eu tenho spreads de, por exemplo, 1,2 pips, 1,3. No SCN eu tenho um spread baixinho, porque este spread de mercado, 0,1 ou 0,2 ou 0,3, mas o cliente tem que pagar uma comissão. E é aí que a corretora ganha dinheiro, é nessa comissão.
Todas elas vão ao mercado. O conceito de a ordem ser mandada para o mercado ou não, esse é outro, que é o conceito que eu vos vou dar a seguir. Mas vamos lá, então. Antes de mais, o conceito, por exemplo, quando vocês dizem a expressão vou enviar a ordem para o mercado, qual mercado? Se isto não é centralizado. Isto não funciona como aqui, como nas ações, em que existe um mercado. Portanto, quando eu digo, eu envio a ordem para o mercado, mentira, não existe mercado. Portanto, logo aí é errado. É um mercado descentralizado de Forex. Quanto muito, eu envio a ordem para o LP, para o Liquidity Provider. O que é que acontece? Aqui eu vou só puxar a minha tela antes de falarmos outra vez. Só para vos dizer o seguinte. Isto era como sempre funcionou o mercado. Ou seja, a corretora ganhava ou a comissão ou o spread. Uma das duas, dependendo do pricing que o cliente quer. Normalmente, antes, por exemplo, as contas SEN hoje em dia só são dadas para clientes grandes, com contas maiores. Porquê? Porque para aceder ao SEN, ao Central Network, para ir buscar melhores preços, tem que ter uma conta maior. A corretora também tem que ter uma infraestrutura de trading, tem que ter uma infraestrutura técnica que permita fazer isso. Por isso vocês veem muitas corretoras que não vos dão a opção da SEN. Ou dizem, olha, vocês podem ter uma conta SEN se tiverem uma conta acima de $50.000, por exemplo. Ok? Nós, é cada vez mais comum isso ultimamente, né? Nós, por exemplo, internamente temos uma infraestrutura de trading bastante interessante, bastante já sofisticada, que permite até um cliente de $10 conseguir ter o acesso ao SEN. Portanto, depende muito da forma como a estrutura de trading está criada dentro da própria corretora. Isso depois já envolve um conceito técnico que eu próprio já é demasiado até para mim. Tem a ver com conseguir ter uma bridge que vá direta à zona nefrálgica de onde estão os preços. Enfim, é uma coisa muito mais técnica que obviamente não podemos hoje estar aqui. Talvez depois numa aula mais à frente consigamos, até podemos chamar o Head of Trading até, se calhar da Infinox, embora seja em inglês ele, mas eventualmente até falar um pouco sobre isto. Vamos à segunda parte aqui disto. Portanto, a primeira parte ficou percebido. Como é que, portanto, ações centralizado no mercado, Forex, CFDs não é centralizado, é um produto da corretora, portanto ela tem que ir a quem dá os preços do mercado e onde existe um consenso de preço. Segunda parte. Fazer uma introdução à segunda parte, que é precisamente essa onde tu dizes que se o cliente perde ou não perde, a corretora ganha. Antes de mais dizer o seguinte, o ser humano foi programado para perder. O ser humano é um perdedor. Todos nós somos perdedores. Todos nós somos programados para todos os dias perdermos e estarmos ok com isso. Se calhar à exceção do Cristiano Ronaldo. Mas de resto todos nós somos perdedores. Nos mercados financeiros, onde é provavelmente o maior caldeirão de emoções que existe, é onde nós conseguimos perceber exatamente quem é que são os perdedores ou não e perceber a maior percentagem de perdedores onde é que ela está. Por isso vocês veem, qualquer corretora que vocês vão, vocês veem num rodapé cá em baixo a dizer 60% das pessoas perde com este provedor, 70% das pessoas perde com este provedor, 85% das pessoas perde com este provedor. Na Infinox eu creio até que seja qualquer coisa como 66.2. Há outras que são mais, há outras que são menos. Isto não significa que a corretora é melhor ou pior. Atenção. Nós por acaso flutua, né? Pode ser que hoje seja assim, amanhã pega uma outra leva de investidores, mude, favoreça um, desfavoreça outro. Paulinho, repara, se eu tiver uma conta de 10 mil, se eu fizer uma operação e perder $1, eu sou considerado um cliente perdedor. Claro. É uma estatística um pouco enviesada, mas pronto, é obrigatório e eu acho muito bem, tem que da mesma forma como eu estou a fazer isto hoje e eu acredito que se calhar, Paulinho, acho que ninguém no mundo não sei, mas pelo menos em português, nunca ninguém teve esta conversa diretamente com as pessoas como eu se calhar estou a ter e a explicar a verdade. Mas portanto, a percentagem de perdas não significa que a corretora seja melhor ou pior. Portanto, eu às vezes ouço muito, estive a ver, vocês têm 66% de pessoas que perdem, a outra corretora que eu vi tinha só 59%, se calhar vou antes para a outra. Como se fosse mudar alguma coisa, né?
Pronto, ok. Boa sorte. Mas pronto, ou seja, significa vocês com esta estatística e ao conseguirem ver a estatística de todas as pessoas dentro das corretoras que perdem, acho que é factual dizermos que o ser humano é perdedor e o trader é perdedor. Porque 80% dos traders está a operar sem saber o que é que está a fazer. Ou porque, por exemplo, não sabe estas coisas triviais, de como é que funciona o mercado e de como é que funciona o motor deste carro de Fórmula 1 que nós estamos a guiar. E, portanto, leva a que haja erros. E nós na última live até falámos sobre isso, como ser consistente. Sim. E essas coisas todas. Ora bem, sendo o cliente, sendo o trader, sendo o ser humano perdedor, o que é que, atenção, não é a corretora, o que é que estes, eu vou-vos aqui mostrar agora a tela outra vez. Vamos lá. Ai. Conseguem ver? Sim, senhor. Tudo certo. Então, sendo uma corretora, havendo 80% de pessoas que perdem, o que é que estes amigos decidiram fazer? Atenção, não é a corretora, é os prime brokers. O que é que eles decidiram fazer? Então, eles pegaram em modelos estatísticos e perceberam, caramba, 80% das pessoas perdem. Porquê é que eu hei de enviar as ordens para o Liquidity Provider quando eu próprio posso assumir a posição contrária? Aliás, não é a posição contrária, posso assumir o risco do cliente. Porque estes meninos, estes prime brokers, têm um fluxo de caixa muito, muito grande. Vamos imaginar que a conta bancária do Prime Broker 1 é de 100 milhões de dólares. E são enviadas ordens de 1 milhão de dólares. O Prime Broker sabe que em 6 meses as pessoas vão perder aquele 1 milhão de dólares. Então o que é que eles fazem? Eles assumem o risco. Eles dizem, a tua ordem não vai ao Liquidity Provider, eu dou-te à mesma ao preço, mas eu vou assumir o risco da tua operação. Ou seja, eles não passam a ordem para o Liquidity Provider. Eles assumem o risco da operação. Ou seja, eles em vez de irem ao mercado interbancário levar o pedido do cliente, o pedido da corretora, atenção, não é o pedido do cliente, é o pedido da corretora, o Prime Broker assume o risco da corretora. E diz assim, pensa assim, eu tenho 100 milhões no banco, eu estou aqui com 1 milhão, para eu perder os meus 100 milhões é preciso que os clientes ganhem 100 vezes mais. Olhem, já passaste alguma conta de 10 mil para 1 milhão? É bem difícil. Alguém aqui já conseguiu fazê-lo? Ninguém. É Se 80% difícil. perde, ninguém consegue. Uma ou outra pessoa eventualmente, mas depois acaba por perder tudo por ganância. Então o Prime Broker pensa, então para eu perder o meu capital todo é preciso que todos estes clientes ganhem todos, dentro deste 1 milhão de dólares de total de depósito, ganhem 100 vezes mais para eu perder o meu capital todo. Portanto, eu vou assumir o risco. Então, a Prime Broker dá a ordem à corretora, assume a mesma o risco, entretanto, o cliente acaba por perder, se calhar nos primeiros 3 meses, 50% disso, os clientes todos juntos. Significa que o Prime Broker, ao assumir o risco, ganhou 500 mil. Reparem que o Prime Broker, ao passar a ordem para o LP, provavelmente ia ganhar, se calhar, uma fração disso. Uns 30 mil euros. Uns 30 mil dólares. Ora, ele em contrapartida ganhou 500 mil dólares. Fantástico. Faz sentido ou não para ti isto, Paulinho? É um bom negócio perfeitamente, ou não? O risco dele aumenta, mas ele também tem a possibilidade de um retorno maior. Então, diz-me uma coisa, isto influenciou a corretora de alguma maneira? Como é que é? Isto influenciou a corretora? Absolutamente. Não estamos a falar do cliente, o cliente não tem nada a ver com isto. A corretora influenciou ou não influenciou? Absolutamente não. Então, muito menos ao cliente, que o cliente só está a receber já este final, o produto criado, o CFD criado pela corretora. Portanto, nada isto implicou. Isto é tudo um jogo matemático interno de infraestrutura de trading que o Prime Broker pensou, caramba, eu posso ganhar 10 vezes mais se eu assumir o risco dos clientes, da corretora. Fantástico. Então começaram todos a fazer isso. Ou seja, em vez de passarem a liquidez toda para o provedor de liquidez, eles identificavam onde é que havia o fluxo o chamado fluxo tóxico, que é o fluxo internalizado
de ordens que têm uma maior probabilidade de ter sucesso, dos clientes ganharem, essas eles passavam e ficavam com o bom fluxo, o chamado bom fluxo, que é o fluxo de ordens de posições que iam contra o mercado e, portanto, em que eles ficavam positivos. Portanto, isto criou uma maior criatividade dentro da infraestrutura de trading para, dentro de toda esta mecânica, ser-se criativo e perceber-se onde é que se pode exponenciar os ganhos. Como em qualquer outro negócio. Quem seja engenheiro ou tenha uma empresa de consultoria, vamos todos sempre procurar optimizar os lucros no nosso negócio. E, portanto, foi isso que aconteceu. Levou depois a uma segunda fase, que é, ou seja, portanto, as ordens não passavam, aqui tinha só um slide, que as ordens ficam dentro do Prime Broker. Isto levou a que houvesse um outro conceito, que foi a corretora olhar para o Prime Broker e dizer: caramba, então andamos nós aqui a ganhar $14 por lote. Epá, isto não faz sentido nenhum. Eu não preciso de você, né? Ele olha para o Prime Broker e fala isso. Ele fala, olha para o Prime Broker e diz assim: ó Prime Broker, então, quer dizer, eu ando aqui a trabalhar, a captar clientes, a fazer um trabalho de marketing gigante para captar clientes e a vender a minha corretora, para vocês andarem a cobrir ou a correr o risco dos meus clientes. Pá, acabou. Vou eu fazer isso. Vai a corretora fazer o mesmo. Aqui, Prime Broker, ao fazer isto, influencia a corretora? Não. Corretora a fazer isto ao cliente, influencia o cliente? Não. No limite, quando a corretora assume o risco do cliente, quanto muito, a corretora é que está em risco, não é o cliente. Atenção, porque se o cliente ganha, a corretora perde. Atenção, se o cliente ganha muito dinheiro e todos os clientes ao mesmo tempo ganham dinheiro, temos um exemplo muito concreto. Eurofranco, 8 de janeiro de 2015. 15 de janeiro. Estava no mercado na altura. Foi em 2015 ou 2016? 2015. Foi 15. 8 de janeiro, eu. 2015, eu acho que foi dia 15. Foi depois, foi na segunda semana, início da segunda semana. Ok. Foi alguns nesses dias. Isso. Vocês lembram-se o que aconteceu ao Eurofranco? Reparem, o cliente que estava vendedor de Eurofranco, se a corretora estava a assumir o risco, o cliente tinha ganho muito dinheiro e a corretora tinha perdido. 11 de janeiro de 2015, sendo bem exato. Okay. Está no meio dos nossos números. Está aqui, ó. Está na tela. Portanto, a corretora, tu viste quantas corretoras faliram? Ah, várias. Várias tiveram um problema sério de liquidez. Alpari, a GFT, que depois foi comprada, mais qual? Bem, enfim, houve bastante. A principal foi a Alpari, também a FXCM, também teve problemas, teve que ser comprada. Ora bem, isto levou a que depois fosse também repensado internamente o modelo das corretoras. Mas, dou-vos um exemplo. Eu antes trabalhava numa outra corretora e nesse dia a corretora ganhou $50 milhões, só nesse dia. Fantástico. O cliente perdeu. A corretora influenciou o cliente? Não. O cliente estava contra o mercado, infelizmente numa altura em que ninguém previa que houvesse uma queda. Houve clientes que estavam a apostar o contrário na FXCM e na Alpari, eles tiveram muita sorte, as corretoras tiveram muito azar. Se a corretora não assumisse o risco, provavelmente era o Prime Broker que ia sofrer problemas. Mas não, foi a corretora, porque a corretora decidiu assumir esse risco. Porque antes as corretoras assumiam o risco total, porque perceberam, bom, o Prime Broker está a ganhar imenso dinheiro, eu vou assumir o risco total do cliente. Atenção, nada aqui influencia o cliente. O que influencia sim é a corretora sofrer este risco de falir, como aconteceu em 2015 com várias corretoras. Portanto, aqui as ordens ficam dentro do broker. Percebido até agora? Há aqui alguma questão que queiras colocar, Paulinho? Ou alguém não, que está perfeito. Era nesse ponto que eu queria chegar. Justamente dentro da corretora. Né? Era nesse ponto. Continua, porque eu tenho algumas...
Para eu responder ou não? Está tudo ok? Não, continua aí. A hora que você pensar em finalizar isso, você me fala, porque daí eu vou pontuar algumas coisas, mas eu acho que você vai desenvolver mais, não é ou não? Ok. Vai. Então, a corretora pensou, eu não posso, depois do que aconteceu, eu vou ter que repensar todo o meu modelo de risco. Então levou a que houvesse uma alteração muito grande dentro de algumas corretoras. Algumas foram mais sofisticadas que outras, enfim, decidiram continuar a correr risco, outras decidiram... Aliás, acho que nenhuma hoje em dia, eu diria que todas hoje em dia correm o risco do cliente. Uhum. Aliás, acho que até basta olhar para os números. 80% perde. Qual é o sentido que faz uma corretora não assumir o risco? Nenhum. Onde é que uma corretora hoje em dia é... como é que se define uma corretora inteligente e rentável do ponto de vista interno de execução das ordens? É conseguir identificar os padrões dos clientes que são consistentes e identificar os padrões dos clientes que não são consistentes. Dou-te um exemplo. Se me chegar aqui uma corretora, um cliente, para abrir uma conta de 10 milhões de dólares, o que é que em princípio a corretora vai fazer, Paulinho? O que é que tu achas? Vai cobrir essas operações. Errado. Não vai cobrir essas. Não vai porque é muito dinheiro para cobrir. Imagina não. Peraí. O que eu falo é fazer cover dela. É repassar isso pro Prime Broker, não cobrir ela, não assumir a bronca. O cara comprou, vai mandar para fora. Vai mandar para fora da corretora essa ordem. Exatamente, essa é a cobertura que eu me refiro. Porque repara, se o cliente tem a sorte de ganhar 20% num dia, são 2 milhões que a corretora perde nesse momento. Não faz sentido. Até pode ganhar 2, mas o risco não justifica. Uhum. Cobrindo a ordem ou repassando-a, qual é o impacto que o cliente tem? Zero. Nulo. Não afeta rigorosamente nada a execução do cliente. O que é que, por exemplo, eu aqui posso-vos dizer que é um bocadinho como aqui nós dentro funcionamos. Outra questão aqui, que importa dizer. Quando a corretora envia a ordem para o Prime Broker, tem um custo. Ok? Tem um custo de 0,1. Se a corretora tiver um cliente a comprar e um cliente a vender, internamente os clientes estão-se a cobrir. Mas a corretora, se manda as duas ordens para fora, vai pagar 0,1 mais 0,1 mais 0,1. O que também incorre em custos. Exato. Agora, deixa eu ver aqui para mim um pouquinho. Diz. Há muito tempo, o pessoal batia muito nisso, Thiago, no Brasil. O Brasil ele é muito imaturo, ele é muito subdesenvolvido no que tange a conhecimentos relacionados ao mercado financeiro. Agora que está um zoom, muita gente aparecendo e deixando a coisa fluir com um pouco mais de transparência. Nós temos no Brasil um monopólio na Bolsa. Poucas são as opções, não existe, na verdade, opções como tem aqui nos Estados Unidos, que você pode operar o que você quiser, quantas vezes você quiser, se não está feliz numa bolsa vai para outra, enfim, existe aqui uma guerra muito saudável para o investidor, para o consumidor, justamente em função da falta do monopólio como tem no Brasil. E sempre se ouviu dizer em grupinhos, esses grupinhos de quinta categoria que se tem em Facebook, comunidades que você vê que a pessoa ela não é profissional, é um amador e gosta de colocar o dedo sem ter um mínimo de conhecimento, e sempre batia no peito e falava: market maker não presta, tem que ser ECN, no mínimo no dealing desk. Fala bonito que não sabe nem o que significa. Eles falavam muito isso, e acompanhava alguns, era citado direto, mas você via que não tinha qualquer tipo de qualidade esse tipo de situação. Até que, há pouco tempo atrás no Brasil, apareceu o RLP, que nada mais é do que um market maker. Aí você vê que um espirra para um lado, aquele que falava de um jeito, o outro começa a espirrar do outro, e todos os vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube que falam justamente sobre corretoras e tipo de
todos eles, eu dizia exatamente a mesma coisa. Desde lá de trás. Não é um problema se ela é um market maker, se é um ECN. O lance é, se você ganhar, ela tem que te pagar. Por isso que eu sempre batia no lance da certificação, da regulamentação, da praça que tava, né? Porque isso muda bastante. Eu sei perfeitamente que existem lá classificações. Estados Unidos é classificação A para Forex. Japão, mesma coisa. Depois você vai saindo dessas regiões, você vai lá, B, C, D, E, F, onde que você cai aí em paraíso fiscal, que exige pouco. Então as corretoras elas acabam abrindo filiais no mundo inteiro e numa eventual dor de barriga vai se apoiar naquela que é mais fraca. Mas voltando um pouco. Hoje no Brasil, o RLP ele faz exatamente aquilo que o market maker no Forex já faz há muitos anos. No Brasil é novidade isso, cara. Se tivesse... Quanto tempo tem, gente? 6 meses, talvez? 6 meses. Se tiver isso é muito. Não deve, um ano, vai. Não tem um ano. Ou 6 meses. Tem pouco tempo de market maker no Brasil. Muitos estão gostando, porque existe a regra ali de que a partir do momento que não é obrigado a se aderir a isso, mas é mais uma vez, a corretora ali, a gente não sabe exatamente como é que funciona. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Quer dizer, uma coisa é o que ela deveria fazer e a outra que realmente ela faz. E a gente sabe que sempre tem um jeitinho ali, quando você conhece bem o sistema, para poder dar uma escorregada e ganhar um pouquinho mais aqui ou acolá. E é isso que a corretora quer. Agora, uma outra coisa importante que eu acho que você vai falar, Thiago, ainda nessa parte de as ordens ficam dentro do broker, é justamente aquilo que você comentou lá atrás, que já estava numa pauta aqui para eu te perguntar, a respeito do que? Da estatística dos investidores. Principalmente aquelas corretoras que estão mais aí para o leste europeu, a gente sabe que existe ali uma fraca regulamentação. E as corretoras, elas acabam travando o investidor no que tange me coloca 10 e eu te dou 50% de bônus nisso, só que você vai ter que operar não sei quantos lotes. Não precisa ser mágico para entender, e nem um cara muito fora da curva com relação à intelectualidade, porque e saber que ela faz isso para que o investidor tenha tempo de quebrar. Não é aquele negócio, eu colocou 10 e você vai operar com 15, só que se você quiser sacar amanhã, você saca. Não. Ela te impede de sacar na maioria das vezes e te obriga a operar um volume mínimo para que todo aquilo seja teoricamente revertido em sacável, digamos assim. Isso daí é óbvio. A necessidade de travar o cara durante um período, forçá-lo a operar, porque não é por tempo. Não é assim, coloco 10, você põe mais 50, você vai ficar aqui um ano, se você ficar com dinheiro parado aqui, você vai receber os... Não, o cara tem que operar. E qual que é a chance de um amador conseguir executar o volume necessário para integralizar aquele bônus como parte do seu capital? Ridícula. No universo de 100, se meio conseguir, beleza, mas nessa, ela rapou todos os outros. Ela deixou a ordem aberta, quer dizer, contabilmente vai aparecer flutuando para você ali, bonitinho, blá blá blá. Mas a gente sabe que, justamente pela falta de preparo, isso não vai ser uma verdade. Além do mais, tem corretoras que sempre, de certa forma, acabam forçando a barra com os investidores. Isso é uma coisa que a gente vê até nas melhores. Do tipo, ela tem o perfil de não repassar essas ordens para o Prime, para o provedor oficial de liquidez, e acabam esperando o cara mostrar para que veio. É para jogar? Não. É para investir? É para segurar, para ganhar dinheiro? E dentro desse universo, se de repente ela tem uma chance de perceber que esse cara ele é um pouco mais duro,
ela começa a mandar análise com recomendações de operação. Quem aqui já passou por isso? Já recebeu ali? Você tá lá, ó, posso te falar? Recentemente, sem contar o papo que eu tive hoje com um grande amigo meu que tomou a bica no ouro. Recentemente, fora ele de hoje, eu conversei com outro, grande amigo meu também, que tá na Europa, inclusive, e ele gostava de operar também metais. Não teve uma recomendação que a corretora, não vou falar o nome da corretora evidentemente, mas é uma famosinha que tem aí na Europa. Não teve uma recomendação sequer que foi dentro do saco. Todas para fora. Todas influenciando o cara, o investidor, a abrir uma operação que, sabendo de toda a parte fundamental, para ele ir contra o mercado, a tendência principal, e com isso ir arrebentando com a conta aos poucos. Daí a corretora liga e fala, põe margem. Coloca mais um pouco e faz um Quer dizer, só situações que vão, teoricamente, levar você ao prejuízo. Motivo para isso tem. Ela não repassa. Tudo, absolutamente. Ao invés dela ficar com aquele pedágiozinho que ficaria numa situação normal, ela está fazendo com que você rode o seu dinheiro de forma totalmente irracional e irresponsável para que você quebre e aqueles 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil, não importa quanto, vem diretamente pro bolso dela. Falei besteira, Thiago? Tenho certeza que não. Totalmente verdade. Por isso, uma das recomendações que eu vos faço é precisamente olharem para duas situações quando analisam uma corretora. Ponto número 1. O tipo de promoções que essa corretora faz. Porque uma coisa é a corretora oferecer spreads competitivos e dizer nós não nos importamos de ganhar menos, mas queremos garantir que conseguimos ser competitivos e agarramos o maior número de clientes possíveis. O que é legítimo, não tem problema nenhum. É a mesma coisa que eu vender laranjas mais baratas do que o supermercado ao lado. Vou ganhar menos, mas vou conseguir mais freguesia, mais volume, mais clientela. Isso. Agora, quando eu começo a fazer bónus, a promover sinais, enfim, principalmente os bónus. Os bónus são, quando vocês veem uma corretora que oferece bónus, muito cuidado. Até pode estar a ser feito com boas intenções, atenção. Mas quando vocês veem corretoras que oferecemos 100% de bónus, oferecemos 200% de bónus, até 50%, enfim, eles não estão a dar dinheiro de graça, não estão a dar dinheiro gratuitamente. Isso não existe, senão vou já abrir conta. É impossível eles darem dinheiro gratuito. Portanto, almoços grátis, como se costuma dizer, não existe. O que eles sabem é que um cliente que coloca $500 para receber outros $500 de bónus, para ele negociar $5 numa semana, a probabilidade de perder é muito grande. Se calhar um ou outro, 1, 2, 3, 4 clientes até conseguem. E a corretora até paga. Mas os outros 40 perderam. E, portanto, quem vai alimentar os bónus dessas pessoas, desses clientes, são os que perderam. Perderam, exatamente. Muita atenção a isso. Exatamente. Outro ponto que é muito importante analisar. Regulação. Como vocês sabem, em 2018, verão de 2000, já não lembro se foi verão de 2017 ou 2018, acho que foi 2018, foram introduzidas restrições por parte do organismo europeu de mercados financeiros da Europa, chamado ESMA. Isto fez com que as corretoras oferecessem menos alavancagem e não pudessem oferecer não pudessem oferecer bónus, não pudessem trabalhar mais com parcerias. Enfim, houve muitas restrições, levou a que muitas corretoras abandonassem a Europa, outras não tivessem capacidade financeira para continuar, e portanto, eu vou só tirar aqui a minha tela, só para não estar aqui a fazer confusão. E portanto, isso levou a que houvesse muitas corretoras a falirem ou a saírem do mercado. O que levou a que houvesse, a que as corretoras tivessem de procurar soluções. Uma corretora que estava na Europa,
que estava habituado a ganhar 100 mil euros por mês de spreads, passou a ganhar se calhar só 20 mil ou 30 mil, não é rentável. Então foram obrigadas a encontrar soluções offshore, encontrar corretoras fora da Europa que pudessem fazer o onboarding, pudessem aceitar os clientes, porque nessa jurisdição a alavancagem é maior. Aconteceu com todas as corretoras na Europa que tinham capacidade financeira, fizeram isso. Não tem problema nenhum. A execução é feita à mesma na corretora onde existe, que já existia, as pessoas são as mesmas, simplesmente foi criada uma nova entidade para contornar este problema das restrições. Porque reparem, imaginem, a Infinox está em Londres, o Paulinho está no Brasil ou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é um bom exemplo porque os estadunidenses não podem abrir conta lá fora, mas imaginar que o Paulinho está no Brasil. Que culpa é que o Paulinho que está no Brasil tem da ESMA ter introduzido restrições à população europeia? Então quer dizer que o Paulinho, para negociar na Infinox, quer dizer, tinha que negociar com 1 para 30 por culpa dos europeus. O Paulinho não está na Europa, quanto muito os europeus, atenção, os europeus têm de cumprir com essa restrição, porque faz parte do respeito pela regulação. Quem está fora da Europa não tem, e foi por isso que as corretoras o que fizeram foi criar soluções em diferentes jurisdições. Por isso é que, vocês veem, por exemplo, o caso da Infinox. A Infinox tem a regulação para quem está fora da Europa poder usar a regulação das Bahamas. Imensas corretoras têm noutros países, Belize, São Vicente e Granadinas. Enfim, existem milhares e milhares milhares não existem, mas existem dezenas de jurisdições possíveis. Umas mais seguras e com maior supervisão que outras. Isso também é importante conhecer. Se quiseres, Paulinho, depois mais à frente, noutra live, até posso falar das características de cada jurisdição no mundo. Perfeito, vamos deixar isso meio que certo. Até podemos falar sobre isso. O que é importante vocês verem? Vamos imaginar, corretora Infinox tem a solução Bahamas para quem está fora da Europa. O que é importante perceber? É importante perceber se isso é só uma solução de uma corretora que está dentro da Europa, principalmente na FCA, ou se é uma corretora que do nada... Olha, eu por acaso até te vou contar aqui uma história engraçada. Houve um indivíduo pelo LinkedIn que me abordou a perguntar se eu queria abrir uma corretora com jurisdição em Labuan. Sabes onde é que é Labuan? Fica no Brunei. Sabes onde é que é o Brunei? Sim. Fica na Malásia. Sabes onde é que é a Malásia? É do outro lado do mundo. É uma ilha pequenina, até posso-vos aqui puxar, reparem. Para vocês perceberem o quão... E por isso é que existem estas medidas restritivas das regulações, para evitar depois estas situações. Reparem, vou-vos mostrar aqui, isto é Labuan, isto é onde existe uma jurisdição que por $1000 eu posso abrir aqui uma corretora. Amanhã, em 2 meses, tenho a licença pronta e tudo. Olha, reparem onde é que fica o território federativo de Labuan. Uau! Agora digam uma coisa, vocês estão a ver onde é que isto fica? Aqui numa ilhazinha pequenina. Se vocês virem uma corretora que a única jurisdição que tem é em Labuan, isto é credível ou não é credível? Até pode ser uma pessoa cheia de boas intenções, a querer abrir uma corretora, a querer evoluir a corretora. Agora, eu tenho que pesar as coisas. Eu amanhã posso abrir uma corretora no Labuan, captar 3 milhões de depósitos, no dia a seguir fecho a corretora e como é que eu vou pagar aos clientes? Vai o Paulinho ou o Vítor lá de Guaratuba de avião até Labuan pedir-me o dinheiro? Não vai, porque lá só existe um código postal, nem sequer existe a corretora. Eu se calhar estou em Hong Kong, ou estou em Lisboa, ou estou onde quer que seja. Ou em qualquer lugar do mundo, né? Portanto, é muito importante perceber se a corretora onde nós estamos tem uma só jurisdição offshore, aí muito cuidado. Porquê? Porque quando eu faço isto, reparem, vou aqui mostrar outra vez a tela, quando eu faço isto, eu posso aplicar slippage, posso aplicar plugins na execução das ordens, posso fazer com que... Aliás, existem plugins para dentro daquilo que é a infraestrutura de trading,
para, por exemplo, eu arranjo-te plugins para o link que eu meto uma conta onde tu nunca na vida vais ganhar dinheiro, se quiseres. Isto existe. Estes plugins existem. Qual é que é o objetivo do regulador do Labuan? O regulador do Labuan vai andar a verificar a execução das ordens para ver se há estas malandrices por parte das corretoras? Não vai. FCA vai. As Bahamas vão. O Belize vai. São Vicente e Granadinas vão. São mais restritos mesmo assim. Têm uma supervisão mais apertada. E até porque a execução das ordens numa corretora offshore, quando tem uma jurisdição, seja na SAISEC, no Chipre, ou na Europa, onde quer que o departamento de trading seja, a execução das ordens é feita no mesmo sítio. Não vai ter 2 departamentos de trading em sítios diferentes, obviamente. Portanto, muita atenção a estes 2 pontos. É a maneira de comercialização dos produtos da corretora, se é através dos bónus, e a regulação que a corretora tem, principalmente no lugar. Dentro da Europa, todos sabemos que, mesmo assim, havendo SAISEC, isso foi um dos pontos muito interessantes, eu sempre fiz questão de trabalhar numa corretora que não tivesse regulação na SAISEC. Depois, noutra live, posso explicar porquê, e acho que é interessante as pessoas perceberem porque é que é perigoso estar no Chipre, embora não seja nada do outro mundo, mas é sempre... o cliente está mais vulnerável ao estar no Chipre, e depois posso explicar o porquê disso. Bom, voltando aqui um bocadinho mais atrás, falando da questão de passar as ordens ou cobrir as ordens, isso não é o SCN ou o STP. Portanto, era aquele ponto inicial que eu quis fazer, Paulinho, que era dizer o SCN, cuidado, SCN não quer dizer que vai ao mercado, SCN é um tipo de pricing e de leitura de preços através de quem dá os preços, que é o LP. O que é passar a ordem para o mercado ou ficar? Tem a ver com o book em que o cliente está dentro da corretora. Se o cliente for identificado como um cliente que é tóxico, chama-se Toxic Flow, é um cliente que ganha, o que é que a corretora faz? A corretora vai assumir o risco ou não, Paulinho? Não. Óbvio que não faz sentido. Se é ganhador, vamos deixá-lo ser ganhador, vamos deixá-lo ganhar, vamos incentivá-lo a que ele continue a ser ganhador e vamos passar as ordens ou para o Prime Broker ou diretamente para o Liquidity Provider. E, portanto, a este conceito diz-se que o cliente está no A-Book, no livro A, no book onde a posição é repassada. Se eu tiver um cliente que põe $1.000, primeiro trade que faz, alavanca-se todo e perde o dinheiro todo. Volta a pôr $3.000. Volta a alavancar-se todo e a perder. Eu tenho 2 hipóteses. Ou eu ligo ao cliente a dizer, epá, meu caro, acabou. Não faças mais isso. Guarda o dinheiro e vai de férias. Ou a corretora, em vez de passar a ordem para o e-book em que só está a ganhar uma transação ou 2 transações, mantém a ordem dentro de casa. Porquê? Porque o cliente que pôs $1.000 e 3.000 e com 2 ordens perdeu tudo, se a corretora tivesse passado a ordem para o mercado, tinha só ganho se calhar $10 em spreads. Quando o Prime Broker ganhou 4.000. Neste caso, sou eu que ganho os 4.000. Eu não passo a ordem para o mercado. Isto pode parecer às vezes um bocadinho feio dizer que as corretoras ganham com as perdas dos clientes, mas é errado. A corretora não ganha com as perdas. O cliente é que, quando perde, dá esse dinheiro à corretora. À corretora não interessa. Repara, este modelo de B-Book, no curto prazo, é mais rentável. Mas onde é que eu quero ter os clientes todos? Eu quero ter os clientes todos em e-book. Um cliente que ganha vai continuar, vai pôr uma conta mais alta, vai dizer aos amigos para vir, vai continuar a negociar. Eu sei que vou ter este cliente durante 3, 4, 5, 10, 20 anos. No B-Book, é um ganho rápido, mas é um cliente que eu não vou ter. Qual é que é o objetivo, então, da corretora? É identificar de forma eficaz onde é que está o fluxo de ganhos e o fluxo de perdas. Atenção que nada disto influencia o cliente. Estamos a falar de infraestrutura dentro da corretora e dentro dos provedores de liquidez. Nada disto afeta o cliente. Muita atenção. Ora,
Depois disto, temos um modelo híbrido. Temos um modelo em que... Aliás, eu até te posso dizer, Paulinho, existem muitas corretoras que nem pensam. É totalmente B-book. Porque eles acham que mesmo que um cliente ganhe, se lixe, não faz mal, porque há outros 10, 20 ou 1000 que perdem. E, portanto, esses depois, se eu perder dinheiro com um cliente, vou ganhar com os outros. Há muitas corretoras que pensam assim. Agora, temos que ter muito cuidado, porque uma corretora não pode estar totalmente focada no risco do cliente. Não interessa. Uma corretora tem que saber identificar bem ou internalizar as ordens de cada cliente. Que é precisamente isto, e é o exemplo que eu vos dou de uma corretora, como é o caso da Infinox, que é o seguinte. Vamos imaginar o cliente A está vendedor de euro-dólar em 2 lotes. O cliente B está comprador em 1. O cliente C está vendedor em 1 lote. Atenção que isto é exatamente no mesmo momento. O cliente D está comprador em 5. O cliente E está comprador em 2. E por aí fora. Portanto, temos estes 12 clientes. 6 deles estão com 11,75 lotes a vender. Os outros 6 clientes estão com 18,5 lotes a comprar. O que é que uma corretora que seja minimamente inteligente faz? Não cobra as posições nem as manda para o mercado. Os clientes é que se cobrem eles próprios. Ok? Sim. Os clientes criam um mercado dentro deles. Criar mercado, market maker. Atenção. Outro conceito dentro do market making. Significa que a corretora está exposta em termos de risco em 6,75 lotes. É isto que ou a corretora cobre ou a corretora envia para o mercado para balancear o book de ordens dentro da corretora. Com isto, temos uma optimização entre os 2 modelos de risco e temos um modelo híbrido. Nada disto tem influência no que é o SCN ou o que é o STP. SCN é-me cobrado enquanto cliente uma comissão, STP é-me cobrado um spread enquanto estou a negociar e não uma comissão. Da forma, por exemplo, se o cliente está a receber preço para 2 lotes, isso depois dentro da infraestrutura é que vamos perceber de onde é que a ordem vem. Se for uma ordem SCN, ou seja, se o cliente estiver a negociar em SCN, ele vai ao sistema centralizado e dá preços a esse cliente através desse modelo de pricing. Se ele tiver em STP, vai dar o primeiro preço que existir do LP ou do Prime Broker. Percebido? Faz sentido isto, Paulinho? Total. O modelo híbrido leva-nos a ter uma corretora que não só não está exposta totalmente às perdas do cliente, não existe um conflito de interesses com o cliente, porque os clientes estão a ser a contraparte uns dos outros, ou seja, é a mesma coisa que naquele modelo inicial das ações, em que o cliente está a ir ao mercado, a contraparte é o outro cliente. Aqui é ao contrário. Aqui é a mesma coisa, aliás. Só que é um cliente com o outro dentro da mesma instituição. Exatamente. É. Olha, eu tenho um vídeo falando sobre isso, viu? Eu vou ver se eu acho, mas salvo engano é de 2015, que mostra um exemplo, só que não bonitinho assim, mas falado, bem narrado. Eu até comparo com algumas caixinhas, corretor tem enfim. E é exatamente isso. Você não devia ser... Eu fico pensando o seguinte, Thiago. Esse tipo de situação é aquilo que você falou no início. Nós estamos hoje dentro do mercado mais exigente do mundo. Mercado financeiro, mercado de Forex, mais ainda, porque ele é muito agressivo, tem uma alavancagem alta, movimenta trilhões de dólares dentro do período de 24 horas. Os detalhes fazem toda a diferença. Toda. E quem começa a operar, não está preocupado com isso. E deveria entender como é que funciona o mecanismo, como tudo isso gira.
Porque se você souber um pouquinho mais do que a outra pessoa que está do outro lado, talvez você espere um pouco para abrir a operação. E esse esperar um pouco, ele pode te salvar de uma cilada, ou ele pode reforçar que realmente o ponto era aquele. Quer dizer, muda muita coisa. Muda muito. Gente, o que a gente não está jogando groselha na cabeça de vocês, não. A gente está tentando mostrar como é por trás. E, por exemplo, hoje eu tenho certeza que muitos aqui começaram a entender por que é importante você se manter vivo numa corretora. Porque é muito comum, Thiago, e você sabe disso, o investidor que tá lá no book B e é um jogador compulsivo, ele levar como pessoal o fato dele ter perdido dinheiro. Por exemplo, coloca dinheiro lá. Ele é impressionante, mas isso tem tudo a ver com o comportamento desse organismo vivo gigantesco que os players, que são quem definem para onde o mercado vão, porque olha só, apesar de haver lá a corretora, os primes e os provedores de liquidez, quem define a cotação é o mercado como um todo. Agora, são 6,25 aqui dos Estados Unidos, no Brasil 8,25, a bolsa aí está fechada. A bolsa na Europa está fechada. Mas a cotação do euro-dólar está sendo feita na Oceania nessa hora. É assim que a coisa funciona. O mercado vai girando dentro de 24 horas. Ele acaba tendo essa movimentação. E às vezes, mais uma vez, a pessoa acaba levando isso para o lado pessoal. Só que, mais uma vez, os players, quem definem para onde vai, se vai comprar mais euros, se vai comprar mais dólares, se vai lá, eles sabem o comportamento da massa. Você já teve essa experiência? Parece que no momento que você entrou, bateu, voltou. Bateu, voltou. Aí você fala, na próxima, a hora que bateu, eu entro. Aí bateu, voltou de novo. Você espera mais uma ou duas vezes. A hora que você entra, o negócio vira. Vai pro outro lado. E você não tem a mínima chance de sair depois. Não é assim que funciona, Thiago? É exatamente assim, Paulinho. É exatamente assim. E é isso que tu dizias. Quer dizer, o investidor, o trader, não pode levar a nível pessoal a corretora estar a fazer do seu negócio aquilo que são as más decisões. Se hoje em dia as corretoras ganham muito dinheiro através desse mesmo B-Book, do conceito do B-Book, é porque o cliente perde, é porque o cliente põe-se a jeito, coloca-se a jeito. A corretora, atenção, a corretora não tem interesse que o cliente perca. Sim. Eu não me interessa ter 1000 clientes que perdem tudo no primeiro mês. Então, e no segundo mês, onde é que eu vou buscar clientes? Exatamente, Eu não ofereço bónus. Eu não estou aqui o dia todo a fazer campanhas a oferecer bónus para captar o investidor, o especulador, o trader fruta do chão. Uhum. Não o faço. A mim o que me interessa é que os clientes sejam consistentes, é que os clientes não arrisquem. Por isso é que nós passamos estas dicas de como ser consistente, de pequenas dicas e pequenos truques de como é que eles podem, enfim, optimizar e aumentar o seu tempo de vida no mercado. Porque a mim o que me interessa é um cliente que fique na corretora durante 20 anos. Que vá pedir aos amigos que a melhor experiência que teve de sempre numa corretora foi na Infinox. Que não tem a ver com a corretora, tem a ver com a tomada de decisão, mas que a corretora, enfim, dá as condições para as execuções serem boas e ter uma infraestrutura boa. Mas só depende de vocês, só depende do cliente decidir para onde é que quer estar. Se quer estar a favor de uma subida do mercado ou de contra. A corretora não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada. Apenas repassa o preço. Se fica com o valor das vossas ordens é outra coisa. Tem a ver com as vossas perdas. Tá, olha só, tem uma pergunta que chegou aqui para mim. E a corretora consegue manipular o mercado? Vamos lá, Thiago. Se a corretora consegue manipular? Consegue. Se eu quiser pôr o euro-dólar hoje, ou o ouro aí a 1700, eu não, mas no departamento de trading conseguem. Problema, amanhã estávamos fechados. Sim. Amanhã vinhamos fechados. Na verdade, eu entendi perfeitamente. A pergunta dele refere-se talvez ao gráfico.
O mercado não, né? De um modo geral, aquele organismo não. Mas a cotação, o gráfico que aparece para você, não é difícil disso acontecer. Isso pode. Se vocês repararem, é diferente em todas as corretoras. Não há Tem uma diferençazinha, né? Não existe. Porquê? Porque a corretora vai ler preços a liquidity provider, provedores de liquidez diferentes. Sim. E, portanto, o preço vai ser sempre diferente em cada uma das corretoras. Às vezes dizem, mas é que eu aqui vejo a 1,1050 e no outro a 1,1052. Pode ter a ver com o spread, pode ter a ver com os markups que a corretora... O serviço é o mesmo, mas o preço é outro. Isso acontece em qualquer mercado, pô. Você vai contratar um serviço de piscineiro, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos, toda casa tem piscina. O serviço é o mesmo. Um vai te cobrar 80, outro vai te cobrar 100, outro vai te cobrar 75. Quer dizer, ali tem o seu custo envolvido da empresa, daquilo que ele vai te oferecer. Exatamente isso. Então essa diferença existe. Mas não flutua muito. Vai dar uma diferença de 1, 2, 3 pips ali, talvez. Né? Voltando à questão, só para responder. Eu acho que essa pessoa queria... O que esse trader queria perguntar era se a corretora pode manipular contra a posição do cliente. Isso é outro mito. Sim, é o Emerson. Esse foi o Emerson que perguntou. Emerson, eu dou um exemplo. E Emerson. A corretora deve ter, se calhar, uns 10 mil, não mais, uns 50 mil clientes. Nós não temos 50 mil pessoas numa cave a olhar para o preço para ir contra a posição ou ir buscar o stop. É impossível. Olhar para 50 mil clientes ao mesmo tempo. Não dá. Não tem a mínima chance, né? É impossível isso acontecer. Mas é um mito, né? Isso é um mito. Agora, se a corretora for pequena, se ela está buscando exatamente aquele investidor... Você falou de Book A e Book B. Uma pergunta boa que não chegou, mas vale a pena levantar aqui. Quando a corretora identifica... Não estou falando que vocês fazem isso, talvez, né? Não estou falando da Infinox, mas com o seu conhecimento. Imagina que a corretora identifica lá, os investidores que são mais profissionais e aqueles que eles vão manter dentro. O que diferencia é o servidor na hora da conexão? Não. Ou não? O servidor é sempre o mesmo. Tá. Não é isso que diferencia. É o grupo que é formado dentro do manager. Exatamente. Por trás. É o grupo que é formado. Tem muito a ver... Ou seja, atenção, quem está no front office das corretoras não pode sequer... Pode consultar, mas não pode mexer. Eu não posso virar-me para o departamento de trading e dizer, olha, coloca esse cliente no Buybook ou no Waybook. Isto é completamente proibido. Existe como se fosse uma parede um muro de ferro a dividir aquilo que é o departamento de trading e o que é o front office. O departamento de trading é que toma as decisões baseadas nos algoritmos e na análise de risco que fazem. Eu não posso dizer este cliente é para Buybook ou este é para Waybook. Até porque para o cliente não faz diferença nenhuma. Faz diferença dentro do risco da corretora, né? A cobertura de risco do cliente, da corretora, exatamente. Sim. Óbvio que se eu vier amanhã aqui com um cliente de 100 milhões de dólares, óbvio que a corretora não vai assumir o risco, porque também um cliente de 100 milhões vai fazer muito volume e, portanto, vai trazer bastante dinheiro em termos de spread à corretora. Perfeito. Outra pergunta aqui chegando do Martini Timão. Vale a pena operar o índice Brasil B3 por uma corretora de Forex, por exemplo? Quais são as vantagens ou desvantagens operar mini índice, que vai ser um CFD, por uma corretora de Forex? Em contrapartida com operar onde? Com operar no Brasil, nas corretoras do Brasil. Ok, então, há várias questões aí que se podem levantar. A primeira é, hoje em dia, qualquer corretora que ofereça um CFD do mini índice está sobre uma ilegalidade, porque é preciso a B3 dar autorização. Portanto, sempre que vocês virem aí corretoras que oferecem um mini índice, cuidado, provavelmente elas estão a fazer uma coisa que não podem, que é oferecer o preço, ir ler o preço de um ativo ao qual não têm licença para o fazer. Portanto, este é o primeiro ponto para ter receio. Se existe uma diferença ou não, depois entre negociar o CFD ou o mini índice, depende. Repara, se eu tiver a shortar mini índice desde há 2 anos atrás, estou a perder dinheiro. Se
Se eu estiver a comprar, estou a ganhar dinheiro. Faz diferença. Não. A pergunta é com relação ao custo operacional embutido nisso. Eu não conheço o custo de todas as corretoras no Brasil. No Brasil é caro. Não consigo. Eu não estou aí presencialmente, eu não conheço a 100% a vossa realidade. É bem caro. Então eu posso dizer, viu? Eu posso dizer é muito mais barato operar numa corretora através de CFDs do que você operar diretamente na Bovespa. A vantagem para quem é brasileiro é que é muito mais fácil. O Brasil, justamente pelo fato ainda de não ter aquela cultura de investimento externo, fora, ou a pessoa física, acaba sentindo um pouco mais de conforto em manter o dinheiro ali, né? Você não tem o lance da dolarização do negócio. Isso muda bastante. Legal, mandou a 3,80, dólar 4,35, tá bacana. Agora é o cara que mandar 4,35 e de repente voltar para 3,90. Você pode ter ganho, só que você vai ficar flutuando. Tem saída para isso. Dá para você montar com parte do seu investimento ali, ou do seu dinheiro para especulação, montar um hedgezinho, e o Forex proporciona isso. Em função, inclusive, da alavancagem. Mas, para quem está começando, isso talvez seja um pouco complicado. Mas já adianto. Se você pensa em operar, foi o Timão ali, se você pensa em operar o mini índice, preocupe-se principalmente em como está o seu custo fixo. Se tiver em reais, talvez seja interessante você manter no Brasil, justamente para poder não ficar à mercê disso, dessa oscilação cambial. Se você está fora, não é nada errado você pensar num CFD. Quer dizer, é isso aí. O que mais, Thiago? Tem mais coisa aí? Tem uma pergunta aqui que chegou, o Domênico mandou, cadê? Eu tinha visto aqui, ó. Ele fala o seguinte, o Domênico mandou via meu Instagram. O Rogério, ele perguntou aqui na sala, qual é o depósito mínimo para se abrir a conta aí na Infinox? Não existe. Hoje em dia as corretoras permitem começar até com $1. Vocês não vão conseguir operar com $1, obviamente. É impossível, não tem a margem suficiente. Mas hoje em dia, seja a Infinox, seja qualquer outra, é muito rara a corretora que coloca um limite operacional. Tá. Exatamente. Eu acho que aqui o importante é o investidor sempre sentir-se confortável com o valor que está a colocar. E aqui, se calhar, até pedia que vocês vissem a nossa live de há 2 semanas atrás, que era precisamente sobre o primeiro depósito, caso eu perca, tenho que o ver como um investimento num curso próprio meu dentro de mim, estou-me a ensinar a mim próprio. Depois vejam isso, que acho que é importante rever esse conteúdo. Legal. O que mais, gente? Pô, que bate-papo sensacional, hein, Thiago? É verdade. Foi bom hoje, hein? Cada vez melhor, hein? Quem gostou aí, escreve no Cuda. Vai, quero ver. Vamos lá. Viu? Enquanto o pessoal tá aí escrevendo, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Na semana, aliás, nos dias 2, 5 e 9 de março, eu vou fazer uma série de aulas que tem como objetivo trazer você para os vencedores do mercado. É isso aí. Os 10% do mercado. Muitos falam que é 80% perde, 90% perde, 95%. A gente vai um pouco mais cuidadoso com isso. Não levamos ao extremo. E a nossa estatística diz que 10% das pessoas que operam com um pouco mais de atenção, sabendo o que está fazendo, ela consegue ter um pouco mais de consistência. Tem uma longevidade muito maior do que aquele cara que chega de qualquer jeito. Então, a partir de março, eu vou dar 3 aulas totalmente gratuitas para trazer você para os 10% que ganham dinheiro no mercado. Nós vamos falar no primeiro dia, vou ler aqui que eu não lembro, como você escolher e abrir uma conta numa corretora de Forex ou uma corretora aí no Brasil. Nós vamos falar sobre uma aula específica sobre linhas de tendência, tanto de alta e de baixa, e como ganhar dinheiro com isso. Um conceito extremamente simples e que faz toda a diferença. No dia 5 vai ser lançada a aula 2, que são tipos de mercado
investimentos também, tipos de investimentos, e perfil do investidor. Qual é o seu perfil? Você sabe? Faz toda a diferença. Você é um cara que trabalha mais para day trade? Você gosta de um swing trade, posicionar hoje, fechar amanhã ou depois? Ou se posiciona? Compra, esquece, não quer saber preço de ação, porra nenhuma. Você quer pegar o resultado, de novo integralizar isso em ações. Eu vou te ajudar com isso. E no dia 9, que vai ser a terceira aula, nesse dia vai ser um bate-papo ao vivo. Estarei eu te ajudando com planejamento. Vai ter a Ana Kraus, que ela é psicóloga, especialista em operadores do mercado, e o Rafael Pérez, que vai te ajudar a fazer um bate-papo aí também com relação a finanças pessoais. Então, olha só, um vai te ajudar a encontrar o caminho, o outro a não entregar o ouro pro bandido, e o outro ainda a como você equilibrar suas finanças e continuar crescendo sempre. Cara, para com isso, hein? Para com isso. De novo, não tem custo nenhum isso. Você só precisa fazer a inscrição aí pra cima, ó. Semana 10. Tá aí na frente. Aí no YouTube você vai ter esse cara aí. Ó, estão perguntando aqui, Thiago, valeu. Quais são as formas de depósitos aceitas pela Infinox? Então, depende muito qual é a jurisdição com que vocês estão a trabalhar. Se tiverem com a jurisdição de quem está fora da Europa, que é as Bahamas, o brasileiro pode... nós temos uma parceria até com uma processadora que é a Remessa Online, que é bastante fácil de fazer a remessa para fora do país. Portanto, podem usar a Remessa Online, é muito prático e fácil. Podem usar Neteller, podem usar cartão de crédito. Depende sempre. É como for mais confortável para o cliente. Chegou uma pergunta aqui meio capciosa. Sempre tem isso, né? Mas é uma pergunta boa. Quais os cuidados que eu deveria ter ao observar as possibilidades que as corretoras oferecem para as parcerias, para os IBs, links de afiliados? Fala aí. Quais são os cuidados que a pessoa, o investidor, por exemplo, eu estou abrindo uma conta, eu posso abrir direto no site, ou alguém pode me oferecer. Eu vou, sem conversa, hein? Eu sou parceiro da Infinox. A pessoa quiser entrar direto pelo link deles, não muda nada para mim. Muda nada. Porque um entra, outro não entra. Agora sim, sendo parceiro da Infinox, eu não tenho qualquer tipo de atitude ativa dentro da companhia. Se a companhia, qualquer uma delas, um dia tiver qualquer tipo de problema, não adianta vir descascar o Paulinho, porque o Paulinho também tem dinheiro lá e tá enrolado do mesmo jeito. Mas a pergunta dele, você entendeu qual foi, né? Entendi. Aí, eu acho que são os mesmos cuidados que escolher uma corretora onde operar. Principalmente se a corretora vai pagar ou se não vai. Porque, na realidade, para os clientes não muda nada. As comissões, se calhar vão ser as mesmas, se calhar vão ser mais baixas, depende da parceria. Da parceria que tem, exatamente. Até podem ser mais altas, depende. A questão aqui é que, para o cliente, na realidade, não muda nada. A corretora é que está a pagar a quem conseguiu trazer esse cliente. Eu tenho aqui atrás pessoas que trabalham na área comercial. Eu tenho que lhes pagar um salário, pago-lhes também um prémio anual ou trimestral conforme a performance. Portanto, da mesma forma como eu pago a quem está, enfim, a tirar as dúvidas, a solicitar clientes, também se paga aos parceiros. Agora é preciso ter a certeza que as corretoras pagam ou não, e principalmente da jurisdição. Pois lá está, é muito dentro daquilo que são as escolhas também para só operar dentro de uma corretora, porque eu também não quero ninguém que, obviamente, tenha uma parceria, que traga clientes para a corretora, mas depois não opera, tem que saber onde é que está, tem que saber conhecer a corretora, é importante. Por isso é que para mim é importante mostrar-vos como é que a corretora funciona por dentro, como é que todas as corretoras funcionam por dentro. Acho que é conteúdo muito, muito importante. Eu não o vejo por aí, eu se estivesse no vosso lugar, eu tenho a sorte de já trabalhar neste mercado há muitos anos e saber tintim por tintim como é que isto funciona. É notável como ninguém conhece como é que este mercado funciona e como é que as corretoras funcionam. Eu acho que é muito importante este tipo de conteúdo que damos, ainda por cima de forma gratuita, precisamente para vocês perceberem como é que vocês devem escolher bem uma corretora com que trabalham, seja para operar, seja para fazerem uma parceria, enfim, isso fica sempre na liberdade de cada um. Legal. Então, ó, aqui vai o convite. Se de repente você tem uma rede de relacionamento legal, entre em contato com eles ali, quem sabe eles não te pegam como parceiro também. Não é, Thiago? Exatamente. Pode ir, não é um problema nenhum. O meu foco hoje
aliás, há muito tempo, nunca foi isso. Mas é evidente que uma mão acaba lavando a outra. Você sabe que eu estava conversando hoje com uma mentoranda minha. Ela ganhou o sorteio que eu fiz, Thiago, em dezembro. E o bate-papo partiu por um lado de que nós, brasileiros, você não se enquadra nessa, nós, brasileiros, nós temos um problema muito sério, que a gente acaba por, de uma forma meio que comum e bem generalizada, assim, por não acreditar que o dinheiro às vezes é algo bom. Entenda. Entenda bem. O sistema prepara a gente para isso. No Brasil, por incrível que pareça, o fato de você ter dinheiro, ser bem-sucedido, em muitos casos, é motivo de desconfiança de uma terceira parte. Você consegue entender um negócio desse? Consigo. Quer dizer, eu tenho dinheiro, sou um cara que sou abastado, tem lá dinheiro sobrando. Primeira coisa que vão pensar de você, e eu já passei por isso. Roubou. Tá fazendo coisa errada. É uma coisa louca. É a mentalidade medíocre que nós temos. E que eu tô mentindo? Como se dinheiro, o Hoffman falou, como se dinheiro fosse pecado. Aí você começa a puxar. Se o seu filho, eu não tô com minha carteira aqui. Você brasileiro, se você vê o seu filho, por favor, escreva, é uma única palavra que você vai usar para responder aqui participativamente comigo. Se você vê o seu filho ou uma criança com dinheiro na mão, o que você fala para ela? O que você fala para a criança? Pro seu filho? Escreva aí. Eu vou esperar aqui uns 5 segundos porque eu preciso disso. Olha lá, começou a pingar. É sujo. Não mexe com dinheiro, que o dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo. Olha aí, ó. Não é? Não mexe com dinheiro, que ele é sujo. Isso vai entrando na cabeça da pessoa e ela não consegue diferenciar isso depois de adulta. A maioria das pessoas que não conseguem segurar o dinheiro consigo, às vezes tem um movimento gigantesco que passa por ela. Tem um bloqueio justamente por situações bestas, um exemplo tosco como esse. É absurdo, cara. É impressionante. É impressionante, cara. É impressionante. E é uma tristeza, porque eu não tenho muito como justificar isso. É triste. Isso é bem triste. Pois é. Porque acaba influenciando numa comunidade inteira. Isso vai passando de geração para geração. Quer dizer, seu filho está mexendo com dinheiro, explique para ele que passa de mão em mão. Mas o dinheiro ele tem que ter contato, cara. Não bloqueie isso não, tá? Não bloqueie isso não. É isso aí. Thiago, sensacional, cara. Gostei demais. Olha só. O meu pessoal bloqueou aqui um comentário de uma moça que é fake, com certeza que é algo absurdo, velho. Mostra. Depois eu vou tirar um print. Não vou mostrar, evidentemente, mas eu vou mostrar pra você, Thiago. Eu vou tirar um print screen aqui, ó. Olha só. Você percebe o quão pobre a pessoa é. E sabe o que você vai fazer pro resto da vida, filho? Vai contar moeda, ó. Eu tenho um saco de moeda aqui, ó. Vou dar pra você contar. Pode ir trocar isso sem ser com CFD. Não é? Vai passar a vida inteira contando moeda. É algo absurdo. Mas é isso. Gente, eu gostaria de mais uma vez agradecer aqui ao Thiago. Que horas são aí, Thiagão? 1h já? São 10 para a meia-noite. 10 para meia-noite. Hoje eu peguei leve com você, né? Foi outro dia que foram 3 da manhã quase.
E mais uma vez, muito obrigado. Foi um bate-papo muito enriquecedor, assim, pessoal. Gostou demais. Eu gostei bastante. E nós vamos repetir mais e mais vezes, Thiago. Desde que você aceite o meu convite mais uma vez. Vamos a isso. Obrigado a todos por terem participado. Quer deixar algum recado aí? Pode deixar. Como? Quer deixar algum recado pro pessoal aí? Não, pode agradecer. Espero ter sido útil. Já sabem, se tiverem dúvidas, é uma questão de... Também podem entrar em contato comigo, até pelo meu próprio Instagram, que eu costumo responder sempre a perguntas diretamente lá. Depois o Paulinho até vos pode passar, pode-vos passar o link. Não vou estar agora a dizer aqui no vídeo. Mas estejam à vontade para poder entrar em contato comigo e espero poder-vos ajudar mais no futuro com mais conteúdo de qualidade como este. Um abraço a todos. Muito obrigado, hein, Thiago? Se cuida aí, cara. Valeu demais. Pessoal, então é isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença. Eu fiquei triste um pouco, sabe por quê? Agora nós estamos em 176 pessoas, fora o turnover, né, que existe. Entra um, sai, depois entra de novo. A gente tá com 133 likes. Você sabe o que o like ele promove no canal? Ele começa a colocar o canal daquela categoria em evidência. Ajuda muito na divulgação do trabalho, cara. É sério. E assim, a vitrine que nós temos hoje é essa. E é justamente... Eu preciso dessa ajuda de vocês aí, tá bom? Eu quero agradecer muito você que ficou até agora, quase 2 horas de live aí, mas valeu demais, tá bom? Quero agradecer você também ao você que é hater, que mais uma vez, valeu aí, 147, 154, que ficou até agora me ouvindo, quer dizer que de alguma forma você tem atração por mim. Sensacional, viu? Mas mordo o bumbum, fio. É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Saúde e paz. Vamos viver.